Então a gente pode escrever o próximo ciclo de testes. O plano é que essa função receba um número por parâmetro e dentro dela execute algum processo que retorne o fatorial desse número. O que é o fatorial de um número? O fatorial é um número natural inteiro positivo que representa a multiplicação de um certo número por todos os seus antecessores, até chegar ao número 1. O fatorial de 4, por exemplo, é 24, porque 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 24. Já o fatorial de 5, por exemplo, é 120, porque 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 120. Então a gente vai escrever um teste para checar se quando a função getFactorial é invocada, recebendo o número 3 por argumento, 6 é retornado. Então abaixo desse teste, a gente vai invocar um teste, vamos especificar que getFactorial, recebendo 3 por argumento, should return 6. Como segundo argumento, a gente vai declarar a função que vai envolver o teste. Então a gente vai declarar uma const actual que recebe a invocação da getFactorial recebendo 3 por argumento. E vamos declarar uma const expected que recebe o valor que a gente espera que a função retorne quando ela é invocada recebendo 3 por argumento, que é 6. E logo abaixo, a gente vai invocar o expect, passando a actual por argumento, e dessa vez, a gente vai encadear no expect a invocação do método toBe. O toBe vai checar se o valor passado como argumento na invocação dele é igual ao valor que o expect recebeu por argumento. Então a gente vai referenciar a expected aqui, porque o esperado é que o valor que a invocação da getFactorial recebendo 3 retorne seja igual ao valor que a expected armazena, que é 6. Se a gente salvar e olhar o console, a gente vê que o teste falhou. Ótimo, escrevemos um teste que falha e vimos ele falhar. Agora, para a gente fazer esse teste passar escrevendo o mínimo de código possível, a gente pode fazer o seguinte. Observa que esse teste não passou porque ao invés de 6, o valor recebido foi undefined. Isso aconteceu porque a nossa função não retorna um valor. Então o mínimo de código que a gente pode escrever para fazer esse teste passar é simplesmente retornar 6. Se a gente salvar e olhar o terminal, agora o teste passa, porque de fato a função retornou 6. Segunda etapa desse ciclo cumprida com sucesso. A gente fez o teste passar, escrevendo o mínimo de código possível. Então até aqui, a gente escreveu um dump code que só retorna o valor que a gente especificou como esperado. Então a gente vai testar novamente a função, só que especificando outro valor de output esperado. A gente pode duplicar esse teste e vamos especificar que se a getFactorial for invocada recebendo 4 por argumento, ao invés de 6, ela deve retornar 24. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê que o teste falhou porque o esperado era obter 24 e o valor obtido foi 6. Então agora que a gente viu o teste falhar, a gente precisa, com o mínimo de código possível, implementar a lógica para a gente fazer não só esse teste passar, como os testes anteriores também. E existem abordagens diferentes para resolver esse problema. Primeiro, a gente vai implementar essa lógica usando a forma típica, a forma imperativa. Depois, a gente pode implementar essa mesma lógica usando uma abordagem funcional. Primeiro, a gente vai fazer com que essa função getFactorial receba o parâmetro number, que é o número do qual a gente quer descobrir o fatorial. Dentro dessa função, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode declarar um loop na qual a variável contadora vai ser o segundo número, ou seja, o fator da multiplicação fatorial que deve acontecer. Exemplo, se a gente quer descobrir o fatorial de 3, a cada iteração do loop, a gente vai ter que decrementar o número passado por parâmetro. Então, na primeira execução do loop, o número vai ser 3, na segunda execução 2 e na terceira e última execução 1. Tá, então a gente vai inserir um for let i recebe number, que é o valor que vai ser decrementado a cada iteração. E enquanto i for maior ou igual a 1, i vai ser decrementada. E dentro do bloco do for, a gente vai ter que executar essa operação fatorial, só que o resultado dela tem que ficar armazenado em uma variável fora do loop. E o valor dessa variável vai ser atualizado a cada iteração. Então, a gente pode chamar essa variável de factorial.
E a cada iteração, a gente vai fazer ela receber o valor que ela já tem multiplicado pela i. Então, fora do loop, a gente vai declarar uma let factorial que recebe. Ela não pode receber 0 porque 0 multiplicado por qualquer número sempre resulta em 0. Então, a gente vai atribuir 1 para ela. O que vai acontecer aqui? Na primeira execução do for, se a gente quiser saber o fatorial de 3, por exemplo, i vai receber 3, essa expressão vai resultar em true, porque 3 é maior que 1, e esse bloco vai ser executado. A factorial vai receber o valor que ela já tem, que é 1, vezes 3, que resulta em 3. Como todas as linhas do bloco foram executadas, então i é decrementada para 2. 2 é maior ou igual a 1? Sim. Então o bloco é executado novamente, e a factorial recebe 3 multiplicado por 2, que resulta em 6. Então a i é decrementada para 1. 1 é maior ou igual a 1? Sim. Então a factorial recebe 6 multiplicado por 1, que resulta em 6. Então a i é decrementada para 0. 0 é maior ou igual a 1? False. Então esse loop não é mais executado e a gente já tem o fatorial de 3 que ficou armazenado na let factorial. Então abaixo do for, a gente pode inserir um return factorial. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê que todos os testes estão passando.